Era uma manhã de inverno que parecia interminável, com um frio cortante infiltrando-se pelas frestas como uma agulha cega, lento e persistente. Na cozinha, com seus azulejos antigos, o vapor do café subia em espirais desajeitadas de uma chaleira de esmalte lascada, marcando o ritmo de uma rotina feita de silêncios. Helena Santos, de 67 anos, viúva desde os 20 e poucos, movia-se com a cautela de quem aprendera a não desperdiçar o pouco que tinha. Por décadas, sua máquina de costura singer preta fora o coração da casa, vestidos de festa reaproveitados no último minuto, uniformes feitos sob medida com o salário mínimo, cortinas remendadas com retalhos decentes. A mesa de madeira carregava cicatrizes de giz e moldes, como se cada linha fosse uma memória costurada, para nunca mais ser reaberta. Ricardo, seu filho, crescera observando esse milagre diário. O pão comprado com o barulho do pedal, uma luz acesa por pontos invisíveis que mantinham um mês unido. A casa, construída tijolo por tijolo, valia quase 1 milhão no papel, mas para Helena tinha um valor inestimável. A certeza de não dever nada a ninguém. Aquele dia começou com o cheiro de sabonete e torrada, e com uma leve premonição, como uma linha presa na casa do botão. Segurando a caneca com força, a mulher repassava mentalmente as contas, as compras, os remédios da tarde, como se organizar as pequenas coisas fosse o antídoto para o imenso. O que ela ainda não sabia era que a ordem perfeita podia ser a música prestes a parar. A mudança entrou pela porta sorrindo, trazendo consigo palavras dignas de revista: renovar, modernizar, atualizar a casa. Mônica, menos esposa de Ricardo, tinha o sorriso de um dente perfeito e o olhar de catálogo, aquele que não se detém em rachaduras porque elas estragam a imagem. Primeiro caiu o aparador de madeira peroba pesado e escuro, depois as cortinas de renda que acumulam poeira, depois os vasos de flores que bloqueiam a circulação e, finalmente, um velho violino de Antônio. Cada objeto que partia deixava um vazio ecoante, como se o ar estivesse aprendendo a sentir falta de algo que não podia mais ser nomeado. A geladeira estava coberta de listas fluorescentes. Limpar azulejos, branquear as prateleiras, dobrar lençóis em 3 partes, verificar datas de validade e não se esqueça de organizar o armário de hóspedes. Helena obedecia em silêncio, com a paciência amarga de quem confunde paz com ausência de ruído. Ricardo, dividido entre o amor e o medo do conflito, repetia sem parar que seria temporário, que era para o bem de todos. Mas as palavras certas, quando ditas sem coração, soam como papel crepitando numa lareira fria. Certa tarde, durante uma chuva fina, vinda da lavanderia, Helena ouviu aquela palavra que não é uma palavra procuração. Ela não sabia os detalhes, mas sentiu o frio do metal na garganta. Quando a confiança é assinada com a tinta de outra pessoa, a casa fica sem portas. Naquela noite, Helena caminhou descalça pelo corredor, os dedos traçando a parede áspera como quem lê em braille, um texto que ninguém mais conseguia entender. Parou em frente ao nicho onde o violino de Antônio outrora repousava e sentiu a casa respirar de forma diferente, mais sufocante, como um peito comprimido. O abajur da sala de jantar emitia uma luz amarela que fazia até as coisas novas parecerem velhas. E nesse contraste, ela reconheceu a armadilha. Não era apenas o móvel que faltava, era a forma como seu nome havia desaparecido de nossa casa, substituído por o apartamento. Às 3h17, horário que ela se lembraria mais tarde, decidiu que não esperaria até que a deixassem sem portas ou janelas. Pegou um envelope de uma lata de biscoitos contendo papéis antigos, recibos de materiais, fotos da construção, um bilhete dobrado onde Antônio havia escrito para o nosso telhado. Acordou com o primeiro bonde do bairro e escolheu seu casaco de lã marrom. Aquele com um fio solto na lapela desde 1999, uma superstição de que até a sorte pode estar ligada a ele. No espelho do corredor, ela viu uma mulher cansada, sim, mas com um olhar que se recusava a ser controlado,
como se o cansaço tivesse aprendido a se transformar em vigor. Trancou a porta com 2 voltas da chave e, ao ouvir o clique final, compreendeu que aquela era a primeira decisão que tomava apenas por si mesma em muito tempo. A doutora Silvia Medeiros a recebeu em um café de esquina, onde o café tem cheiro de torra e as xícaras têm alças ligeiramente irregulares. O cabelo de Silvia estava preso com um lápis, e sua voz era cirurgicamente calma, o tipo de calma que não promete milagres, mas sim um caminho a seguir. Helena falou com clareza. A palavra procuração, a lista fluorescente, o violino desaparecido, a sensação de ser despejada. Silvia pediu documentos, datas, nomes de vizinhos que pudessem testemunhar e esboçou um pequeno mapa jurídico em um guardanapo. Proteção patrimonial, revogação de procurações, testamento reforçado, cada termo técnico, pacientemente explicado, penetrava na mente de Helena como um ponto firme que não aperta o tecido, mas simplesmente o ficha. Elas combinaram medidas concretas. Registrar uma escritura de proteção, notificar o tribunal sobre a inexistência de procurações assinadas e preparar um legado para uma ONG que presta assistência a idosos. Helena assinou com sua letra cursiva de aluna de escola pública, inclinada para a direita, e sentiu o estranho prazer de um ato que ninguém lhe ordenara. Guardou a cópia em uma pasta bege com cheiro de tinta fresca e de possibilidades, e voltou caminhando sob um céu de nuvens baixas que pareciam lá de cima. Naquela tarde, ao cruzar a soleira do apartamento, ela soube que não estava mais entrando como alguém meramente tolerada. Estava entrando como alguém que finalmente tinha um plano. Nas semanas seguintes, Helena tornou-se invisível por estratégia, não por hábito. Todas as manhãs, fingia uma rotina, o avental, o café, as tarefas anotadas e aquele aceno silencioso que fazia Mônica acreditar que ainda estava sob seu controle. Na realidade, cada ida ao mercado ou ao banco era uma desculpa para passar no escritório de Silvia e assinar mais um documento, selar mais uma página. O som do selo do tabelião no papel era tão satisfatório quanto o primeiro ponto em um tecido novo. Ela sabia que ninguém suspeitava de nada porque a subestimavam. Sua gentileza e idade a camuflavam. Enquanto Mônica falava sobre a reforma do banheiro, Helena pensava em como protegeria cada centímetro daquela casa. Uma serenidade diferente crescia dentro dela. Não a serenidade de quem se resigna, mas a serenidade de quem entende a tática do silêncio. Certa noite, enquanto revisava as contas, uma frase que ouvira do marido lhe veio à mente. Quem não sabe defender o que ama, acaba vendo ser substituído por outra coisa. Essa lembrança a acompanhava como um mantra, marcando o ritmo de sua respiração cada vez que Mônica fingia sorrir. O dia do confronto chegou sem aviso. Mônica, depois de vasculhar uma gaveta, encontrou por acaso uma cópia da notificação extrajudicial. Seus gritos ecoaram pela sala, uma mistura de raiva e medo disfarçada de autoridade. Ricardo, tenso e confuso, tentou intervir, mas a esposa o encurralou com uma frase que parecia atravessar as paredes. Ou ela obedece, ou vai embora. Atrás da porta, Helena ouviu tudo. Não houve surpresa, apenas confirmação. Ela entrou com passos lentos e calculados, e naquele instante pareceu mais alta do que todos os móveis que Mônica havia arrumado. Ela não gritou, não se defendeu. Simplesmente disse que não havia necessidade de discutir, que arrumaria suas coisas naquela mesma noite. Sua voz não tremeu, nem mesmo quando viu a sombra de dúvida nos olhos do filho. Silenciosamente, pegou o casaco, o estojo de costura e a velha manta que ela mesma tricotara quando Ricardo era bebê. Ao fechar a porta, ela não sentiu perda, mas alívio, passara a vida inteira cedendo. E agora, finalmente, estava escolhendo a si mesma. A chuva a acompanhou na viagem como uma bênção silenciosa. Caminhou até o ponto de ônibus com a mala florida que carregara durante os anos nas feiras. Aquela que ainda ostentava um remendo costurado à mão com o nome de Ricardo em linha vermelha. O ônibus estava atrasado, mas ela não tinha pressa. Cada minuto de espera
Era um respiro antes do próximo capítulo. Quando finalmente se sentou à janela, o vidro embaçado refletia uma mulher cansada. Sim, mas cuja dignidade permanecia intacta. Olhou uma última vez na direção de casa e sentiu uma paz que não sentia há décadas. No ponto seguinte, desceu em frente ao prédio de Sylvia e subiu lentamente as escadas, com o coração cheio de certeza. Sua amiga a recebeu com um cobertor e uma tigela de sopa quente. Não houve perguntas, apenas a compreensão silenciosa de quem sabe que algumas batalhas são vencidas recuando a tempo. Naquela noite, Helena dormiu em um sofá estreito, envolvida pela sensação de ter recuperado algo que nem sabia que havia perdido: o direito de descansar sem medo. Os dias seguintes foram repletos de ligações. Primeiro uma, depois duas, depois 18 no total. Todas do mesmo número. Ricardo a procurava, insistindo com mensagens confusas. Mãe, volta. Não é o que parece. Preciso de você aqui. Mas Helena, com o telefone virado para baixo sobre a mesa, não atendia. Não era indiferença, era aprendizado. O silêncio era sua nova voz, sua maneira de ensinar ao filho o que ele se recusara a ouvir quando ela ainda morava naquela casa. Enquanto isso, a vida no apartamento que ela deixara começou a desmoronar. As contas se acumularam, os canos vazaram, os eletrodomésticos quebraram e a modernidade se desfez em ruínas. Mônica, incapaz de manter a farsa de controle, revelou sua inabilidade diante da realidade cotidiana. E Ricardo, confrontado pela primeira vez com uma casa sem alicerces, começou a entender que a casa nunca fora feita de cimento, mas da alma de sua mãe. Numa tarde cinzenta, enquanto Helena esperava sua vez na lavanderia comunitária, uma vizinha lhe entregou um envelope com seu nome escrito em tinta azul. Era a confirmação legal do registro de seu testamento. Tudo em ordem, tudo protegido. Ela leu as linhas devagar, com a mão firme, e sorriu com uma ternura quase infantil. Aquele pedaço de papel representava mais do que proteção legal, era uma declaração de independência. Pela primeira vez, sua história estava a salvo de olhares curiosos. Mônica tentou contestar o documento, mas a lei e a verdade estavam do lado de Helena. Aos poucos, os alicerces frágeis do casamento de Ricardo e Mônica começaram a ruir. As discussões tornaram-se diárias, seus olhares carregados de reprovação e os silêncios mais perigosos que os gritos, até que certa manhã, Mônica desapareceu com algumas joias e 2 malas, deixando para trás apenas contas e um eco vazio de promessas quebradas. Ricardo ficou sozinho no meio da casa vazia, com o zumbido da geladeira como única testemunha de sua derrota. Enquanto isso, Helena alugou um pequeno quarto em uma pensão perto do centro. Era modesto, com paredes cor creme e uma janela com vista para um beco onde roupas de todas as cores pendiam. Ela montou sua velha máquina de costura Singer em uma mesa de madeira e recomeçou a trabalhar. Não por necessidade, mas porque costurar era sua maneira de pensar com as mãos. As primeiras encomendas vieram rapidamente: bainhas, uniformes escolares, cortinas remendadas. Sua reputação de precisão se espalhou entre os vizinhos, e logo ela se viu ensinando outras mulheres mais velhas a usar linha e agulha como ferramentas de independência. Em cada aula, entre pontos e chá de camomila, Helena repetia inconscientemente as frases que seu marido lhe dissera anos antes. Costurar ensina que nada se perde se você souber como juntar as coisas. Às vezes, quando o sol entrava pela janela e fazia a poeira no ar brilhar, ela sentia que aquela luz era uma espécie de perdão silencioso. No entanto, algo permanecia inacabado, uma conversa que nem mesmo as agulhas conseguiam consertar. Numa tarde qualquer, enquanto fazia a bainha de uma saia, o celular dela vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Ricardo: mãe, preciso te ver. Helena leu várias vezes antes de responder com um simples ok. Combinaram de se encontrar numa praça próxima, onde o ar cheirava a grama recém-cortada e pão doce de vendedores ambulantes. Ricardo chegou de cabeça baixa, vestindo a mesma jaqueta de couro que usava na época da faculdade, como se quisesse se lembrar de quem fora antes de tudo aquilo. Sentaram-se num banco em silêncio por alguns minutos, observando crianças perseguirem pombos. Quando finalmente falou,
Sua voz tremia. Admitiu que deixara o amor se misturar com a covardia, que não conseguira protegê-la da mãe, nem da própria ambição. Helena o ouviu em silêncio, o coração batendo devagar. Não havia raiva, apenas uma antiga tristeza que já não a oprimia. Ela pegou a mão dele e, com um gesto quase imperceptível, disse-lhe que o perdão não se pede, se demonstra. Ricardo assentiu, como se entendesse que a redenção não se concede em palavras, mas em ações concretas. Antes de se despedir, entregou-lhe um pequeno estojo de madeira. Dentro estava o violino de Antônio, restaurado, com cordas novas e um leve aroma de verniz. Helena o segurou nos braços, como se abraçasse toda a sua história. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu culpa ao sorrir. Com o passar dos meses, a calma começou a se instalar em sua vida como uma convidada bem-vinda. As manhãs eram preenchidas por sons simples, o zumbido do ventilador, o farfalhar da linha no tecido, a voz de uma vizinha que aparecia para dizer olá. Helena organizava pequenos encontros com suas alunas de costura, onde, mais do que aprender, compartilhavam experiências e cicatrizes. Às vezes, uma delas desabava em lágrimas ao falar de filhos ingratos, maridos ausentes ou sonhos adiados. Helena ouvia sem interromper, com aquela empatia serena que só as mulheres que sobreviveram a todas as provações possuem. Sua oficina se tornou uma espécie de refúgio improvisado, com cheiro de café e sabonete de coco, onde as mágoas eram remendadas como bainhas antigas. Certa tarde, Sílvia lhe contou sobre uma oportunidade. A Orguemanos que acolhem mãos, que acolhem estava procurando voluntários para um novo projeto habitacional para mulheres idosas sem família. Helena refletiu em silêncio. Olhando para suas mãos rachadas, ela havia passado metade da vida costurando para os outros. Talvez fosse hora de costurar um espaço para si mesma e para aqueles que não estavam mais sem teto. Naquela noite, antes de dormir, ela deixou a máquina de costura ligada na tomada e uma folha de papel em branco sobre a mesa. O primeiro ponto de um futuro diferente. A ideia de doar sua casa para a organização não governamental surgiu sem alarde, como aquelas certezas que chegam silenciosamente. Ela não conversou com Ricardo imediatamente. Queria fazer por convicção, não por impulso ou castigo. Durante as semanas, Sílvia a ajudou a organizar toda a papelada, e juntas visitaram o antigo bairro de Jardim Aurora. Ao chegar, Helena parou diante do portão verde que ela mesma pintara anos antes, usando tinta diluída para render mais. O lugar parecia menor, mas ainda guardava seu perfume. Uma mistura de manjericão, madeira e memórias. Enquanto caminhava pelos corredores, imaginava os cômodos cheios de mulheres tricotando, rindo, assando pão. Visualizava os pátios decorados com flores e as varandas com cortinas bordadas à mão. Era como se pudesse ver o renascimento do espaço que um dia testemunhara sua própria decadência. Sílvia, comovida, disse que aquele gesto transformaria vidas. Helena respondeu com uma frase curta, quase um sussurro: então valeu a pena chorar aqui. A transformação começou com operários da construção civil, tinta fresca e o clanger das ferramentas. Helena ia todos os dias supervisionar. Caderno na mão, anotando até os mínimos detalhes, a cor das cortinas, a textura das almofadas, o aroma das velas que seriam colocadas em cada cômodo. Ela queria que cada canto transmitisse aconchego, não pena. Nada de caridade. Repetia: isto será um lar, não um refúgio triste. Quando as primeiras mulheres chegaram, a atmosfera se encheu de histórias entrelaçadas. Uma tinha sido enfermeira, outra professora, outra simplesmente mãe. Helena as recebia com abraços apertados e xícaras de café quente, como se as conhecesse a vida toda. Sem perceber, ela se tornou o coração do lugar que levava seu nome. E se você chegou até aqui, talvez queira compartilhar de onde ouviu essa história. Às vezes, compartilhar também é uma forma de curar. Essa frase parecia ressoar com a essência do lugar, porque cada mulher que cruzava a soleira da casa, Helena carregava consigo um pouco de dor e esperança que encontrava eco nas outras. Helena começou a oferecer oficinas de costura gratuitas, ensinando a
cada moradora que as linhas não apenas unem tecidos, mas também curam memórias. As tardes eram preenchidas com risos suaves e conversas que acalmavam a alma. Ricardo a visitava de vez em quando, sempre com uma mistura de constrangimento e gratidão nos olhos. Ele não se desculpava, ajudava silenciosamente. Consertava uma janela, pintava uma parede, trazia pão fresco. Helena o deixava ser, sem repreendê-lo. Ela sabia que alguns amores só sobrevivem se tiverem tempo para aprender a ser humildes. Certo dia, enquanto costurava uma colcha com retalhos doados, Helena parou para contemplar o céu pela janela da frente. Era uma tarde alaranjada, e o vento trazia o som de risos do pátio, onde alguns moradores brincavam com um gato de rua que haviam adotado. Ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido, os anos de sacrifício, as humilhações, as perdas, e como cada dor, no fim, havia sido um tijolo nesta nova casa. Não o prédio, mas o santuário interior que ela finalmente construíra dentro de si. Pá! Silvia chegou logo depois com uma caixa de fotos impressas. A inauguração, os primeiros voluntários, os rostos sorridentes daqueles que mais uma vez tinham um lugar no mundo. Helena olhou para elas uma a uma e disse algo que ficou gravado na memória de todos. Não estamos aqui porque tínhamos tempo de sobra. Estamos aqui porque aprendemos a não desistir. Meses se passaram e a Casa Helena começou a aparecer em jornais locais e programas comunitários. A história de uma mulher que transformou. A traição e solidariedade comoveu muitas pessoas, doações anônimas começaram a chegar, novos voluntários se juntaram à organização e as paredes se encheram de pinturas feitas pelas próprias residentes. Ricardo também começou a colaborar com a organização não governamental, sem buscar os holofotes, ajudando na administração e acompanhando a mãe em eventos. Embora o passado ainda doesse, o amor entre eles encontrou uma nova linguagem. O respeito. Às vezes, ele ouvia da porta enquanto Helena conversava com as novas mulheres que chegavam. Ele se impressionava com a serenidade dela, com uma autoridade que não vinha de títulos, mas de feridas curadas com dignidade. Era como se sua mãe tivesse aprendido a transformar cada queda em um mapa de volta para si mesma. O primeiro aniversário da Casa Helena amanheceu claro e quente, com um sol que parecia recém-lavado. Os vizinhos decoraram a entrada com flores silvestres e fitas cor de vinho. As mulheres do abrigo preparavam pão e café, e Helena, vestida com conjunto bege que ela mesma costurara, percorria os corredores, verificando cada detalhe. Um pequeno pódio de madeira, adornado com uma toalha de mesa bordada pelas moradoras, estava montado no pátio. Ricardo chegou cedo, carregando uma caixa e com uma expressão humilde. Dentro, havia fotografias emolduradas da casa antes e depois, ruína e renascimento. Quando todos estavam reunidos, Helena subiu ao pódio e respirou fundo. Falou sem anotações, sem um discurso preparado, mas com uma clareza que deixou todos sem palavras. Ela disse que a dignidade é inegociável, que o amor sem respeito se torna uma prisão, e que nenhum filho, parceiro ou amigo deveria fazer você se sentir indigno do seu lugar. Ela relatou, em voz pausada, como uma casa que fora palco de humilhação se transformara em um lar de renascimento. Ricardo, ao fundo, tinha os olhos marejados, segurando firmemente a caixa que ainda segurava. Naquele momento, ele compreendeu que o verdadeiro legado de sua mãe não era propriedade ou herança, mas a força moral de alguém que escolhe se curar sem buscar vingança. Ao término do discurso, aplausos se misturaram ao canto dos pássaros no jardim e muitas mulheres choraram abertamente. Helena desceu do púlpito com um pequeno sorriso, daqueles que dizem muito, e abraçou o filho sem repreensão, apenas com a verdade. Naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás das paredes recém-pintadas, Helena sentou-se na varanda com uma xícara de chá, o violão de Antônio encostado na parede. Ricardo juntou-se a ela, em silêncio, e pela primeira vez em muitos anos não havia distância entre eles. Não falaram do passado, simplesmente tocaram algumas notas desajeitadas, rindo de seus erros. Era uma nova linguagem,
livre de promessas e dívidas. O ar cheirava a pão fresco e terra úmida, e as luzes do pátio iluminavam os rostos das mulheres que cantavam sob o mesmo teto que um dia fora uma prisão. Helena pensou que talvez a liberdade não venha com grandes gestos, mas com aqueles pequenos momentos em que se deixa de temer o passado, e ali, naquela calma compartilhada, ela compreendeu que havia vencido a batalha mais difícil, a batalha de não se tornar amarga. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela escreveu uma pequena carta e a deixou dentro do estojo do violino. Nela, dizia que todos que entrassem na casa Helena deveriam saber que aquele lugar fora construído com lágrimas. Sim, mas também com esperança, que não importa quantas vezes a vida tente derrubá-la, sempre haverá uma versão dela esperando para ser reconstruída. Então, ela fechou o estojo, apagou as luzes e subiu para o seu quarto. Da janela, viu o portão de ferro refletindo a lua, e por um instante, sentiu-se parte de algo maior do que ela mesma. Ela não era apenas uma mãe que havia reencontrado sua voz, nem uma mulher que havia superado a injustiça. Ela era uma história viva, um testemunho de que o amor, quando livre do medo, se torna um legado. Ela dormiu em paz, sem culpa, com a serenidade de quem soube transformar a dor em propósito. Com o tempo, a Casa Helena tornou-se um símbolo para o bairro. Cada visitante encontrava ali algo que havia perdido em sua própria história: fé, companheirismo ou a certeza de que ainda era possível recomeçar. As mulheres que viviam sob aquele teto preenchiam seus dias com risos, compartilhavam receitas e o zumbido constante da velha máquina de costura que Helena guardava no hall de entrada, como um lembrete de que mãos cansadas também podem criar milagres. Frequentemente, estudantes universitários vinham entrevistá-la, intrigados por sua história, e ela lhes dizia que não havia feito nada extraordinário. Eu simplesmente escolhi não me tornar o que eles queriam que eu fosse. Essa frase simples, porém poderosa, acabou impressa em um mural dentro do abrigo. Cada vez que alguém a lia, entendia que a verdadeira força não nasce do heroísmo, mas da perseverança silenciosa daqueles que escolhem resistir com amor. Se esta história te tocou de alguma forma, por favor, deixe um comentário ou compartilhe. Você nunca sabe quem ela pode inspirar. Helena não buscava reconhecimento, mas sua história começou a inspirar outras mulheres a recuperarem suas vozes. Cartas e mensagens de gratidão chegaram de todos os cantos do país. Algumas diziam que haviam saído de relacionamentos abusivos, outras que haviam ousado estudar, morar sozinhas ou simplesmente dizer não. Cada mensagem enchia a caixa de correio da casa com fragmentos de esperança. Ricardo, profundamente comovido, assumiu a responsabilidade de responder a cada uma, sempre assinando com o nome de sua mãe e a frase "com amor e dignidade" da Casa Helena. Nesses pequenos gestos, mãe e filho selaram sua reconciliação definitiva. E assim, sem discursos ou aplausos, a história de Helena deixou de ser apenas dela e se tornou a história de muitas